E aí, Denilson, o homem que é salvo, ele vai perder a salvação? Pastor, de forma alguma, né? Quem é salvo está seguro nas mãos de Deus, né? Deus não lança fora aquilo que ele mesmo escolhe para ser seu. Então, o homem que é salvo, né, que tem convicção da sua salvação, pode ficar tranquilo, né? Porque não se perde a salvação. Ele pode até cair, né? Como isso é suscetível a qualquer ser humano, porque nós ainda continuamos com a nossa natureza terrena e aí nós somos vulneráveis ao pecado. Mas o salvo, ele se arrepende, ele reconhece o seu erro e não deseja mais praticar o erro cometido, né? Então, não funciona assim, né? Eu sou salvo, aí eu pequei, aí eu perdi a salvação, aí amanhã eu me arrependi, aí eu recebo a salvação de novo, e aí não funciona assim. Não é dessa forma, né? Não é dessa forma. Não é dessa forma. Então, vamos ver o que a Bíblia nos ensina acerca disso. Quem foi dos servos de Deus que perdeu a salvação na Bíblia? Qual é o relato bíblico que diz que alguém, alguma vez na vida, perdeu a salvação que ganhou de Cristo? Não tem esse relato. Não tem esse relato. Não existe. A questão é a seguinte, é que as pessoas associam o que leem e o que ouvem. Associam o que leem e o que ouvem e dali fazem uma doutrina própria. Mas o povo não aguenta. O povo é livre. Jesus libertou. Se Cristo vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E quando você está livre, não queira mais voltar ao jugo da escravidão das coisas espirituais que alguém coloca sobre você. Não é dessa forma. Senão assim você não vive, você vegeta. A certeza que nós temos que a salvação que Cristo nos dá é verdadeira e não passa, está aqui no Evangelho de João, no capítulo 10. Quem for salvo de verdade não vai perder salvação. Não vai. Você quer ver a prova? Abra a sua Bíblia aí na sua casa. Em João capítulo 10. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. Olha o que ele falou. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Você quer prova maior do que essa? Ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão de Cristo. Ninguém jamais. Se está salvo, está seguro com ele. Agora, se tem alguém que pensa que está salvo, mas a prática, os frutos, esses frutos não são de salvos, aí tenha paciência, tem que mudar. Quantos degraus você tem subido na vida espiritual durante o dia? Tem gente que vai subir a metade de um degrau só, aí cai, porque não tem onde pisar. Você só pode pisar onde é de degrau em degrau. Pisar entre um degrau e outro é uma queda. Você precisa pisar de degrau em degrau. Aliás, eu fiz essa pergunta lá na palestra lá, no professor Cardoso, e eu perguntei, quem quer subir? Quem subiu hoje pelo menos meio degrau? Muita gente levantou a mão. Eu digo, não pode. Meio degrau você cai, porque não tem onde pisar. Você só pode subir de degrau em degrau, degrau em degrau. Então está aí, portanto, salvação que não passa. Se você está salvo, então é porque está seguro com Cristo, aguardando aí o arrebatamento da igreja. Não se perde mesmo. Está provado pela Bíblia. Salvação não se perde. A gente, se for estudar a teologia aqui no programa Falando ao Coração, tem muita coisa, porque a teologia dá a ideia de alguns textos bíblicos que são destrinchados. Ajuda, mas a verdade fica com a Bíblia, né? A Bíblia. Vou ler novamente aqui, seu José. João, capítulo 10, começando pelo verso 27. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem.
eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Olha aí, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Pronto. Ninguém rouba uma ovelha dos braços de Jesus. A ovelha pode até escorregar, alguém pode até colocar a mão na ovelha, mas o texto aqui está dizendo que jamais uma ovelha perecerá. Se for ovelha. Agora, se for um arranjo de ovelha, se for um bode, por exemplo, que mandou pintar o pelo de ovelha, se pintou de ovelha, mas não é ovelha, era um bode. Ovelha é ovelha. Se foi salvo, é salvo. Mas hoje em dia também o que a gente vê, meu caro ouvinte, é muita gente dizendo que é salvo e não tem testemunho para dar. Aí que evangelho é esse? Jesus disse que a base do evangelho dele é isso: arrependei-vos e crede no evangelho. Primeiro se arrependam. Como é que uma pessoa diz que é salva e dá tanto mau testemunho aqui em Alagoa Nova ou em qualquer lugar? Eu acho que uma pessoa que dá o testemunho de ovelha de Cristo, até calado ainda fala, até ele calado ainda tem algo para falar, porque fala com a vida, fala com a estética, fala com tudo que Deus deu para ele. Então fica aí, fica no ar o ensinamento que a salvação que Cristo deu às suas ovelhas não é coisa para andar perdendo, não se perde, porque foi dada por ele. E aí essa salvação é só para quem é ovelha mesmo, e só é ovelha de Cristo, só é ovelha de Cristo quando de fato já está predestinado. Por isso que tem muita gente se desviando, meu irmão ouvinte, por aí afora, porque é uma coisa dele. Eu quero a salvação, levanta a mão, não se prepara, não aceita, não busca, não obedece, não é nenhum eleito de Deus. O eleito é aquele que está firme na graça e no conhecimento da verdade. O evangelho é uma coisa simples, mas o homem quer complicar muitas vezes. Ele quer pregar o evangelho, uma pessoa aceitar o evangelho e ele dizer: já toma um paletó e uma gravata e agora você vai ter que ser o pastor. Não é nem assim. Não é dessa forma. A vida abundante que Jesus oferece é uma vida de processo. Não que pastor seja nada, é um servo de Deus igual a qualquer um outro, mas é assim. Você agora é crente, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. E não é assim que a Bíblia ensina. Não é assim. A Bíblia é regra de fé e prática do cristão. A única regra de fé e prática do cristão é a Bíblia. Mas não é dessa forma que muitas vezes as pessoas estão querendo impregnar na vida das pessoas. Não é assim. É para dar liberdade, e a liberdade é uma liberdade sadia. Paulo disse assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas eu posso fazer, mas nem todas eu devo fazer. Então esse é o evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e agora tudo é novo. Então venha para o lado da salvação. Não se esconda, porque Deus vai buscar você onde você estiver. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e aos bons, e está contemplando você agora aí na sala da sua casa, ou aí na sua caminha, escutando, dizendo: mas o pastor está dizendo isso comigo, eu não sei nem quem é você, nem a sua vida, mas Deus sabe, é através da palavra de Deus. Venha para a salvação, há tempo, enquanto há vida, há esperança. Pois é, então vamos ouvir um louvor com Tony Damito. Neste louvor, eu, Tony Damito, vou testemunhar um pouco da minha história antes da conversão. Eu vivia metido nos bares, gastando milhares, fumando e jogando. Um suicida à margem da vida, cheirando a bebida, farrapo humano. Um fantasma, fantoche noturno, um bofe soturno, um trapo do além. Escondido nas sombras da noite, um bobo da corte, um João Ninguém.
trevas sem luz. Eu não conhecia Jesus. Carrões e dinheiro, mulheres, parceiros me faziam bem. Mas depois que caí na armadilha, perdi a família, fiquei sem ninguém. Certo dia, caído na guia, alguém perguntou-me: irmão, como vai? Vem comigo, sai desse relento, que eu te apresento na casa do Pai. Vivia nas trevas sem luz. Eu não conhecia Jesus. Ali mesmo daquela calçada, subindo as escadas, eu avistei uma cruz vazia nos fundos daquela igreja aonde entrei. O poder do Espírito Santo tocou a minha alma, chorando eu notei que o homem que estava comigo era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aí nós tivemos nesse louvor, nesta música, um homem contando o seu testemunho de nova criatura que é. Ele encontrou a Jesus através de uma igreja. Ele fala da cruz que viu lá no fundo do templo, e a cruz representa o sacrifício que Cristo fez. Então, louvado seja Deus que ele, de fato, encontrou a Cristo. Ele encontrou a Cristo. E você também pode encontrar, meu caro. Isso é verdadeiro. Olha o que diz a Bíblia Sagrada na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Ora, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Foi o que ele acabou de dizer. Era um ébrio nos bares, vivia uma vida feita um fantoche, levado pelas mãos dos amigos, pensava em ganhar muito dinheiro, perdeu tudo que tinha, porque na realidade é isso que acontece. O homem sem Deus, o homem só tem alguma coisa quando ele tem Deus, porque de Deus vem tudo. Nada que você tem é com os seus próprios esforços, é Deus que lhe dá. Ele perdeu tudo, mas aí alguém o convidou para ir à igreja. O importante é que ele aí nesse testemunho não diz o nome da igreja, porque tem gente que parece que acha que o nome da igreja é quem é tudo, e não é, meu caro ouvinte. Esse negócio de nome de igreja é uma criação humana. Basta você ser a igreja, que é você mesmo. Igreja é o povo, basta você ser igreja. Onde ela se reúne é o lugar da comunidade. Porém, a igreja certa é a minha. Que nada, meu amado. Sai dessa. Isso não é forma de pregar evangelho, não. Prega o evangelho de Cristo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Foi isso que Jesus ensinou. Mas aí quando esse cidadão aí que acaba de cantar chega lá, que vê a cruz, então ele é tocado, e ali é uma nova criatura. O evangelho é para libertar a sua vida nesta noite ou qualquer hora que você assim se colocar à disposição de Deus. Aqui tem palavra bíblica com amor,
palavra bíblica que vai de encontro à sua necessidade. Se prepare, você está sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus não é aquela coisa que você deita, rola, pula, cai, bate na parede. Não é isso, essas coisas não. É aquela coisa que entra no seu coração, como aquele vento que vem, aquela brisa que vai tomando você totalmente. Você pode até perguntar: e o que é que está acontecendo comigo? O que é isso que está acontecendo comigo? Olha, é a graça de Deus que está entrando aí na sua vida. Então, se ajoelhe, se você quiser se ajoelhar, fique mais próximo do seu rádio, erga as mãos para os céus, agradeça a Deus e comece a receber esse processo. E a Bíblia diz aqui, olha, em Romanos, capítulo 12, os 2 primeiros versos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com o que aí está. A gente não pode se conformar. Por isso que a gente precisa estar pregando esse evangelho mais e mais. Você que ouviu, está aí na sua casa, atentamente, pela internet nos ouvindo, ou mesmo pelo seu aparelho radiofônico, seja tocado pela palavra de Deus. Uma moça, como eu vejo aqui em Alagoa Nova, tantas jovens que às vezes não dão a mínima importância à palavra de Deus. E muitas terminam se acabando pela livre escolha, quando de fato Deus quer mudar essa vida. Deus quer fazer coisas novas. Deus quer que a pessoa viva e viva bem, e seja preparada e um dia vá morar no céu. É isso que Deus quer. Deus não quer um final trágico para ninguém. Acontece que a Bíblia diz também que há caminhos que ao homem parecem ser direitos, mas o final deles são caminhos de morte. Mas Jesus, ele se revela como o verdadeiro caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho. Então, nesta noite, escolha esse caminho. Se você for de fato um chamado de Deus para essa salvação, ainda nesta noite, quem sabe você chegará onde é para chegar. Que vocês recebam durante essa semana muitas notícias boas. É o que eu desejo.